Hoje eu vim falar de um anime barra mangá que conquistou a maioria dos fãs no mundo inteiro, mas que ao mesmo tempo, mesmo tendo uma boa premissa, um bom mundo e alguns bons personagens, conseguiu ser mais um anime de animais e se tornou uma bucha com o tempo. Beastars alcançou um certo público de fãs, com muita gente falando que era bom, que era uma boa adaptação, que era incrível, que ele merecia o estrelato, mas esses caras estão passando pano em gelo, meu amigo. Meu nome é Lilo, e hoje é o dia em que vamos analisar o anime e mangá de Beastars, destacando cada camada dele, com personagens, mundo e narrativa, para ver se a obra é realmente genial, ou se para o Itagaki acabou fazendo mais um mangá e anime confuso, que tem gente babando o ovo de forma necessária. E de confuso, esse anime tá cheio. Então, bora comigo! Ah, vamos nessa! Pontos bons da obra. Meus amigos e amigas, antes de descer além de Beastars aqui, eu tenho que falar dos pontos bons da obra. O primeiro fato é o mundo de Beastars. O primeiro destaque que eu tenho que falar aqui é o mundo apresentado. Cara, a ideia de animais herbívoros e carnívoros coexistirem e ainda terem que lidar com as diferenças, tanto de classe como preconceito e ainda por cima com padrão alimentício, é bom, interessante e às vezes é bem destacado. O mercado negro na obra de começo parece ser uma boa premissa, com a obra destacando que os carnívoros só conseguem ser amigáveis com os herbívoros de dia quando passam a noite no mercado negro para comer. Isso, meus caros, é um dos pontos altos da obra. Destacar carnívoros e herbívoros com problemas sociais é interessante, tanto que eu tenho até uma obra que fala exatamente disso. Mas convenhamos, esse brilho de mundo é ofuscado com coisas que buscam toda hora e coisas que não importam na obra, mas isso eu vou falar somente depois. A segunda coisa é a construção da cidade. Toda cidade com os locais da obra parecem ser bem ambientados, sendo que a cidade onde se passa Beastars e Bicho Complex é uma mistura de Tóquio, São Francisco e Nova York, e isso é mostrado várias vezes na obra, com as passeadas de Legoshi ou algumas vistas panorâmicas até mesmo do centro, dos prédios, das pontes, dos locais com a praia, e isso é belíssimo de se ver. Dá pra ver que Paro fez de tudo para que a obra tivesse uma boa ambientação, mas ela errou a mão em um monte de outras coisas, infelizmente. E é disso que eu vou falar agora, infelizmente. Sim, só tem isso de bom. Ai, mas tem os casais de personagens. Ai, calma aí, Furrito, calma aí. Eu vou te mostrar que nem tudo que você acha que é bom de verdade. Cara, vamos começar com um gancho. Vamos começar reconhecendo que Beastars começou como uma boa obra-prima de comentário social e drama adolescente, mas que infelizmente perdeu a mão em sua transição de gênero. Esse anime e mangá não sabe o que ele é. A obra se perde em drama, romance, luta de máfias e tudo mais. A transição de um drama psicológico focado em personagens animais e logo depois para um shounen de luta genérico prejudicou e muito a identidade da obra. E isso é o que não pode acontecer em uma obra de crítica, justamente porque Beastars começou ótimo, apresentando assassinatos, animais indiferentes e mais. Até mesmo mostrou que tinha bom gosto no começo, mas começou a dar errado com a adição de personagens irrelevantes, falas e conceitos que não fazem muito sentido em uma crítica detalhada. E até mesmo no arco Love Fairly, vamos discutir também com a introdução de Melo. Embora seja um vilão interessante, quase que impecável e marcante para a obra, arrastou a história por tempo demais. Melo é o melhor personagem disparado de Beastars, mas convenhamos, o arco dele se estende demais. E meus caros, tanto no mangá quanto no anime, eu sinto que ele tem um peso que não deveria ter, justamente pelo fato de antes estarmos acompanhando o Legoshi, e tendo o Melon ou não faria nenhuma diferença na vida de Legoshi, muito menos um dos outros. Isso aconteceu para focar no Yahia, então tanto faz como tanto fazia o arco do Melon, se só acompanhássemos o Legoshi. Ai, mas ele é neto do Gosha. Calma aí, paizão. Primeiro, isso não tem nada a ver, é uma coincidência do caramba. E ser neto de um cara foda, não quer dizer que ele seja foda também, tanto que ele levou um tiro por causa disso, 2 vezes. Outra coisa que eu tenho que destacar é a perda do foco. O mangá abandonou o ambiente escolar, que era o coração da série até então, e se torna uma busca policial e confronto de gangues que não parece ser tão orgânico. A cena que o Legoshi entra na sede do Shishigumi, bate em todo mundo e apanha também, deveria ter sim consequências. Ou você vai me dizer que você vai invadir uma máfia e vai ficar de boa depois. Parece que o Legoshi não sofre a chamada consequência de seus atos. Tanto que esse conflito só acontece ali. E os leões, mesmo sendo poderosos e implacáveis, apanham para um urso panda e um lobo adolescente inexperiente, e depois não buscam vingança, e elegem um cervo como líder. E isso nunca aconteceria numa narrativa séria, e nem mesmo faz sentido. E até o surgimento de poderes e técnicas de luta, como o uso de quimeras imaginárias, mostradas pela Kyu, que parecem deslocadas desse mundo que antes era pautado pelo realismo biológico. Anteriormente, vimos Legoshi só tentando ser forte, para defender seus amigos, e do nada o anime vira um Jojo Bizarre Adventures do Legoshi, sei lá. Mano, e sim, isso é péssimo, justamente porque anteriormente vimos que ele deu conta de leões, mesmo parecendo ruim. E não precisaria disso, já que deu conta disso. E isso fez com que o foco fosse perdido demais. Mas, deixando de falar sobre esses focos, vamos falar sobre alguns personagens que com certeza vocês vão se irritar comigo. Convenhamos.
Desenvolvimento dos personagens deixado de lado. Haru, a protagonista feminina que movia a trama emocional no início, torna-se quase irrelevante no terço final da obra, servindo apenas como uma motivação distante para o Legoshi. Haru, mesmo sendo importante para o Legoshi, carrega motivações que, primeiro, são idiotas e, segundo, não fazem sentido nenhum. Principalmente porque ela se deita até com personagens comprometidos. Ai, mas eles vão atrás dela. Meu amigo, ela estava lá do mesmo jeito. Ele sabia que eles eram comprometidos, mostrando que essa personagem é meramente atraente por causa de uma narrativa um pouco rasa. E ainda por cima, joga na nossa cara que devemos somente aceitar que ela é uma GP da escola. Mas isso não a faz ser um personagem de caráter bom. Muito pelo contrário. E para mim, ela é a personagem mais desinteressante da obra. Mesmo tendo para o Itagaki tentado muito que gostássemos dela. Porque a Haru é simplesmente patética na obra. Agora vamos falar sobre um pouco dos coadjuvantes esquecidos. Personagens que eram promissores da escola Sherrington, que são mais interessantes que a própria Haru e o Legoshi, como a Juno, Jack e o próprio Bill, que infelizmente perdem espaço e têm conclusões apressadas e insatisfatórias. E vamos falar devidamente de cada um deles. Primeiramente, vamos falar do Bill. O Bill mesmo é o mais interessante e tem mais motivações carnívoras e narrativas que o Legoshi. E ele, meus amigos, deveria ser protagonista de tanta presença que ele tem, principalmente no mangá, e até virou o líder do clube do lado da Els. A cena do mercado negro, onde ele simplesmente aceita comer, seja você querendo ou não, é uma forma até que madura do personagem. De um personagem que mostra que sabe e aceita que ele é carnívoro, coisa que o Legoshi demora pra aprender. E no final, ainda acaba comendo a perna do Louis. Isso contra-argumenta o que ele tentou combater em Bill. E mesmo Bill sendo muito desagradável, até mesmo ele é mais autêntico, mais aceitável e até mais interessante que o próprio Legoshi. Juno deveria ter mais peso, justamente porque ela mesma diz que quer ser uma Beastar. Ela é uma personagem interessante, mais até que a Haru, e tem certo peso que deveria ser bem aproveitado na obra. Mesmo que a paixão dela por Legoshi tenha acabado do nada e ainda tinha desfecho baseado no Louis, para quem leu o mangá e não entendeu nada, mas que no final é jogado fora do nada e a personagem começa a ficar insuportável, do nada também. Jack também é o próximo, ele é o melhor amigo do Legoshi e deveria ter mais relevância nas decisões do amigo, justamente por conhecer ele desde pequeno. Isso deveria ser lei na obra, mas infelizmente não foi em Beastars. E sinto que Paro não conseguiu dar um jeito na narrativa e decidiu cortar cada um deles. Eu tô dando do Jack só como um amiguinho mesmo, pra encher linguiça, mesmo que por aí vai indo, e sei lá, é uma porcaria confusa que ninguém entende. E pra finalizar, vamos falar do protagonista, a obsessão do Legoshi. A santificação do Legoshi, a sua recusa extrema em comer carne, torna-se repetitivo, fazendo com que o personagem perca as nuances de cinza que tornaram ele fascinante anteriormente. Lembra-se, ele foi contra o Bill comer carne, mas logo em seguida comeu carne. Ele briga consigo mesmo toda hora, não aceita que é carnívoro, removendo até suas presas. Isso, meus caros, não é uma coisa muito interessante de se ver em um mundo totalmente baseado em sentimentos, críticas e vida social de duas classes diferentes. Eu sei que tem um combate ético e também filosófico, mas Legoshi é de longe o pior protagonista de um anime desse gênero. E você pode falar que ele não é, que não sei o que, mas ele é. E o desenvolvimento dele parece ser bem atrasado, é chato, ainda mais por cima porque ele é o protagonista. Depois disso tudo, temos um final apressado e até inconclusivo, e pobres explicações. O mistério do mundo, como a origem da sociedade ou detalhes do cargo de Beastar, são resolvidos de forma muito rasa ou simplesmente ignoradas na obra. Muito pouco se fala do Beastar, como ele surgiu, de que forma, de que maneira. Isso não faz sentido nenhum, ele deveria ser explicado, justamente porque ele é o nome da obra. E também, não nos é explicado quais são os requisitos mínimos para se ser um. Porque se for assim, para salvar herbívoros, o Legoshi deveria ser um, por causa que salvou a Haru. Então, meus caros, isso é uma outra coisa mal explicada da obra, quando é falada, é deixado de lado. Seguida de conclusões até que vagas, o destino de vários personagens importantes é deixado em aberto de uma forma que parece faltar planejamento. Bill, Jack e Juno, e até mesmo Louis em aberto. E eles estão tentando arrumar o anime com algumas cenas extras e tal, e não é uma escolha artística. Todos os personagens tiveram peso na vida do Legoshi, e no final ficaram jogados de lado, como se nem mesmo existisse, ou não tivessem relevância na obra e nem na vida do Legoshi. E seguido disso vem o anticlímax. A luta final com o Melo é a resolução política da sociedade animal, deixa um sentimento de tipo assim, tá, foi só isso? E no final do mangá, fica com aquela coisa, foi por isso que o Legoshi lutou todo esse tempo? Parece que nem mesmo teve importância, com os carnívoros só ajudando, uma luta sem pé nem cabeça, com cenas ridículas de luta, e ainda por cima tentam um gancho com o mundo marítimo. Tudo isso numa luta que, meus amigos, que luta ridícula, sem pé nem cabeça, e ainda por cima que foi decidida do nada, uma porcaria que no final não serviu pra nada.
Vamos falar um pouco agora sobre as diferenças entre o mangá e o anime. E seguindo o fator do estúdio Orange, que editou e fez o anime de Beastars. Seguido por cortes desnecessários e danosos. Vamos comentar como a temporada final do anime, que foi dividida, tenta consertar o ritmo do mangá, colocando cenas novas, motivações novas, como o Kines, e depois tenta muitas vezes arrumar, mas muitas vezes acaba sacrificando monólogos internos muito importantes e cruciais para entendermos a psique dos personagens. E até a estética e a substância, o uso do CGI é impecável, mas em certos momentos a direção prioriza o espetáculo visual sobre a tensão íntima e definir o início da obra. Dá pra ver em algumas cenas que alguns personagens nem têm fluidez, parecendo que estão a 15 FPS, enquanto o pobre do Legoshi está a 60. E depois parece que são em 2D, para aparecer logo no próximo episódio em 3D, mostrando que a preguiça do Studio Orange era muito grande e eles não sabiam lidar com isso, infelizmente. Vamos lá então, será que Beastars teve um potencial não alcançado? Vamos conferir. Vamos fazer um resumo de tudo que eu falei. Beastars sofre com uma crise de identidade da autora. Parecia não saber que queria escrever um romance proibido, um thriller policial ou um mangá de luta tradicional, danificando parte da obra no terceiro ato e com danos visíveis na segunda, fazendo com que a primeira temporada seja um bom produto, e o resto, um produto enganoso para prender os fãs. E bota fãs nisso, tenho certeza que vai ter fanboy dizendo que eu tô errado e tal aqui, mas eu tô falando na verdade, sem passar pano pra ninguém. Mas a verdade é que Beastars continua sendo uma obra essencial pela sua originalidade, mas é impossível ignorar que ela tropeça na própria ambição da Paro, como um protagonista bucha, e que ao tentar abraçar todos os gêneros de uma vez, ela acabou ficando de lado a coisa essencial que fazia Beastars ser bom, qualidade. A minha percepção de que Beastars é ruim não é só minha, e é muito comum entre leitores que acompanharam o mangá até o fim e estão assistindo o anime na Netflix. Embora a obra tenha começado com um fenômeno de crítica, a maioria das reclamações não é sobre o conceito inicial dela, ou sobre o mundo, mas sobre como a autora conduziu a história a partir da metade, deixando tudo irritante, cansativo e sem originalidade a partir do segundo ato. Então vamos aqui. Aqui estão alguns dos principais motivos pelos quais muitos fãs, como eu, se decepcionaram e consideraram a obra problemática e patética. Primeiro, mudança drástica de gênero. Bem, no início ele começou com um drama psicológico simplesmente focado em críticas sociais, dilemas morais e um romance proibido muito intenso, mas que se perdeu com o tempo, mudando totalmente no arco final, que é o arco do Melo, onde a história virou um chunin de luta bizarro. Personagens começaram a manifestar quimeras, que são poderes espirituais parecidos com os stands de JoJo Bizarre Adventure, que nunca foram explicadas e parecem deslocadas em um mundo que antes era realista e fundamentado, além de que as coisas envolvendo o Legoshi parecem muito coincidência. Uma série delas, na verdade, que provam que nem todo protagonista devia ter esse poder, ainda mais o Legoshi. O segundo ponto são os personagens com um tom estranho. Haru, com a co-protagonista da obra, que era o motor da história, perdeu quase toda a sua relevância no final, tornando-se apenas um troféu, ou alguém que o Legoshi precisava visitar de vez em quando. Literalmente uma GP, mas nada muda porque ela só era isso mesmo no final, não é? No final, a Haru não fica só de canto. No meio que ela é jogada fora de tudo que tinha sido levantado. Tudo que o Legoshi gostava nela, e no final ela ainda manda coisas no ar, dizendo que prefere o Louis e coisas assim, mostrando que talvez, e só talvez, ela nem goste do Legoshi, está ao lado dele por pena ou pressão social, por ele ser um lobo que quase devorou. Além de que esse amor veio do nada, não é? É muito sem sentido. O cara tenta devorar ela, ele admite que tentou, e ao invés dela correr, ficar gritando, pedir socorro, ela fica querendo dar pra ele na cena do motel, que é a cena mais ridícula do anime. Concorde você ou não? E a Juno, pobrezinha da Juno, teve um desenvolvimento interessante de rivalidade política, mas sua conclusão foi apressada e insatisfatória pra muito. Ela no final acaba sendo uma personagem chatinha, obcecada primeiro pelo Legoshi, depois pelo Louis, mostrando que ela tem traços de dependência emocional grave, que também não são explicados. E ela fica só nessa, deixando de lado aquela loba que desafiou o Louis no teatro, dizendo que ela seria a próxima Beastars, mas como já sabemos, para o Itagaki tem problema de manter tramas. A terceira coisa é o Legoshi burro e suas decisões absurdamente idiotas que saem dele mesmo. Muitos leitores, assim como eu, acham que o desenvolvimento do Legoshi regrediu e perdeu muito foco. Ele toma decisões que beiram o ridículo para provar pontos morais que nem fazem sentido, sendo que ele tem uma moral meio estranha, como arrancar os próprios dentes, brigar com Bill, achar errado o que o Melon faz e tentar provar pontos que na cabeça de muitos nem precisavam ser provados, ou se envolver em situações de perigo sem motivo estratégico, e o que cansou parte do público que esperava o amadurecimento intelectual do personagem no final da obra. Ele parece mais um cara com problemas mentais do que um protagonista sério, meus amigos.
O quarto é o final apressado e até que mágico de Beastars. O conflito final contra o vilão Melon é frequentemente criticado por ser longo demais e ao mesmo tempo terminar de forma muito rápida. Até porque a presença do Melon parece ser, olha, eu estou aqui, e não parece que ele pode ou vai virar uma ameaça. Até porque o Legoshi se envolveu nisso do nada, ainda tomou o balaço dele e no final, a sociedade carnívora e herbívora, que tinha problemas estruturais profundos, como o mercado negro, parece resolver seus problemas visíveis de classe e de política de forma muito simplista e idealista, rápida, ignorando a complexidade que a própria Paru Itagaki construiu no início da obra. E vale notar também que apesar dessas críticas, muitos ainda defendem a obra pela sua originalidade e pelos seus primeiros arcos, da Score, do Shishigumi, que são considerados obras-prima do gênero Seinen e Chunin, mas, como eu disse, um lobo invadir um local de leões com panda velho e sair vivo e ainda por cima impune, parece ser muito protagonismo forçado, ainda mais porque ele lida com aquilo muito facilmente. Você chegou a terminar o mangá ou assistir o anime? O anime inclusive tentou corrigir alguns erros desse ritmo do mangá na temporada final. Então responde pra mim, o que mais te irritou na obra? Não passe pano aqui, viu? Eu não quero saber disso, eu quero saber a verdade. Agora vamos falar de uma coisa que eu amo, roteiro. Coisa que mais fica evidente é a falta de contexto da Haru, que no início, Haru é o motor da história. No final ela vira um adereço, uma joia, um troféu, um prêmio. Nada mais que isso, ela não significa nada no final da obra. Vamos lembrar da promessa esquecida. No arco do Melon, a Haru chega a fazer uma promessa de deixar Melon comê-la. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Isso criou uma tensão enorme no final, mas a resolução é pífica. Mas a resolução é muito rápida. Ela simplesmente some por vários capítulos da sua subtrama e não resulta em nada no significado pra ela, no crescimento dela não significa nada. Haru fica jogada de lado. E meus amigos, para uma personagem que deveria ter mais força, mais destaque, ela nem aparece. Até a Juna aparece mais que ela. A Haru não tem presença. E você pode até gostar dela, mas as motivações e os meios dela e até as falas dela não fazem você querer continuar vendo ela. Até o arco do Louis e Juna é mais interessante. E depois no final do mangá, no capítulo 196, a interação dela com o Legoshi parece mais uma obrigação de roteiro para fechar o romance dos dois do que uma conclusão para uma jornada de autoaceitação que ela teve no volume 1. Haru e Legoshi sem dúvida são o casal mais tóxico, sem química e sem valor que eu já vi uma obra. E isso eu tô falando sério, faz muito tempo que eu não vejo um casal tão ruim quanto eles. E no final fica uma pergunta, por que o Beastars é ruim? Beastars era fundamentado em instintos biológicos, mordida, olfato, força física dos animais, sabendo separar bem um urso de um lobo, a força de um leão para um coelho, e meus amigos, depois vira bagunça. Fiquem comigo, você se lembra da cena da briga do Louis e o Legoshi, onde o Louis leva um socão e sai voando? Então, fico com essa cena na cabeça, quando uma pantera arranca o braço do tamanduá simplesmente por, sei lá, um movimento errado. Se essa obra respeitasse suas crenças, Louis deveria no mínimo ter perdido sua cabeça naquela cena do soco com o Legoshi. Paru Itagaki começa a ignorar as próprias regras biológicas que ela mesma cria. Legoshi sobrevive a explosões, tiros, perdas de dentes e de uma forma que desafia a suspensão de descrença, mesmo para um mundo de animais antropomórficos. Invade QGs de máfia, sai vivo e sem vista com uma punição, enquanto parece que ele nem mesmo aprende com seus erros. Ele não tá nem aí. Bem, essa foi uma review sincera, sem passar pano nenhum pra Beastars, porque eu vi que muitos canais falaram que era uma boa obra, que estavam passando pano e tal. E se você concorda, deixa seu comentário aqui. Eu não acho que Beastars seja ruim, mas ele também não é bom. Tanto que me inspirei nele para criar um dos meus livros. Então, sim, Beastars é bom em alguns pontos, mas em questão de trama, drama, personagens e seus núcleos, ele deixa muito a desejar. Claro, tem gente que falou que ele é uma boa adaptação. Claro, seguiu os erros do mangá à risca, né? Adaptou até mesmo os erros. Claro que ele é bom, seguiu à risca. Mas deixo o meu comentário final. Beastars é sim bom, mas infelizmente Paru não conseguiu fazer muita coisa com a sua obra. E isso você tem que aceitar. Enfim, quando lançar o capítulo final na Netflix, eu trarei uma review aqui dele também. Eu sou o Lilo e obrigado por ver esse vídeo. Fui! E deixe sua opinião aqui embaixo.